Relatório State of CSS aponta tendências e uma cisão no cenário. Saiu o relatório State of CSS. É estranho falar uma palavra em português ou em inglês, né? State of CSS. Ficou bem mais bonito assim. 2024, que busca traçar um panorama do ecossistema e as tendências entre os desenvolvedores. A maior delas é a crescente cisão entre o chamado CSS clássico, com diversas limitações da linguagem de marcação, e o chamado novo CSS, que emergiu recentemente e trouxe funcionalidades antes consideradas impossíveis, como variáveis, consultas de container e subgrid. O relatório também aponta que ainda existem desafios a serem resolvidos. Entre os recursos mais desejados pelos devs estão mixins, lógica condicional e layout de masonry. É isso? Masonry? Acho que é, Olha, Masonry. Eu tô tão por fora de CSS que eu não sei o que é Cara, isso. Tá? Eu ia até comentar exatamente isso, mas vou deixar pro final da notícia. Felizmente, essas são funcionalidades que já estão em fase de teste ou com propostas de implementação. Ok, a gente não conhece porque ainda está com é uma proposta. Vamos usar dessa desculpa, Gabriel. Dessa vez, o levantamento contou com a colaboração de 9.704 entrevistados pelo mundo todo. Desse total, a vasta maioria é formada por desenvolvedores mais velhos. A maior fatia demográfica está entre 30 e 39 anos, com 42%, enquanto aqueles com mais de 40 anos representam 29% dos entrevistados. Essa idade dos veteranos também aparece nos anos de experiência, em que apenas 18% dos desenvolvedores têm menos de 4 anos de trabalho com o CSS e cerca de 7% chegam a ter mais de 25 anos de experiência na linguagem. Os dados da pesquisa State of JS 2024... State of CSS 2024 também são usados pelos fornecedores de navegadores para priorizar recursos futuros. E o Google Chrome ajudou a financiar esse levantamento. Tá bom, deixa eu fazer uma correção aqui, né? 25 anos de experiência na linguagem. CSS não é uma linguagem, apesar de ter variável. Exatamente. Quer dizer, é mais linguagem que o HTML, né? É verdade. Em defesa do CSS, sim. Se tem condicional, variável, já tem função... Você já pode fazer cálculo. É linguagem. Então, deixa quieto, então. Vai ter que mudar o nome, cara. Vai. Pega o L do HTML e joga pro CSS, né? Mas a gente estava falando justamente disso, né? CSS, acho que hoje em dia eu e Gabriel não somos aí as pessoas mais super, ultra atualizadas. E aí a gente vê o quanto ele está evoluindo e a gente precisa correr atrás disso. Eu acompanhei CSS, trabalhei com front-end muitos anos e hoje em dia... Eu não me considero mais, apesar de estudar bastante, cara, ainda sinto uma certa dificuldade. Eu acho que todo mundo aqui, de certa forma, já teve dificuldade com o CSS. Com CSS, né? Putz, alinhar a div no meio da tela, ferrou já. Então, Flexbox e Grid Layout, acho que eu fui até ali. Né? Utilizei já algumas coisas de função, de fazer do calc, por exemplo, mas fora isso... Pô, cara, eu tô bem por fora. Aí tem que estudar realmente, né? Temos. Até para trazer um conteúdo aí atualizado de ponta para quem acompanha a gente também na parte do front-end, né? Me diz como é que é o seu nível de CSS. Você tem dificuldade? Se você tá por dentro dessas modificações também. Porque, por exemplo, depois disso, eu acabei usando muito o Bootstrap, o Tailwind, e aí você meio que fala assim, Bypassa, né? Ok, tem muita coisa que você não constrói mais do zero, né? Então, te acaba ficando um pouco defasado. Mas, realmente, dentro do universo front-end, o CSS é um que a gente pouco fala aqui, mas é o que evolui também bastante e que precisa evoluir, né? Porque muitas funcionalidades, por exemplo, que a gente precisa fazer com JavaScript e às vezes não tem no HTML, o CSS pode suprir, né? E com uma facilidade, assim, absurda. A parte de animação, que era muito complexa de se fazer, hoje em dia, cara, você faz coisas muito simples com o CSS, né? Então, a gente não pode ficar para trás, né? Então, não fique para trás como nós no CSS. Continue estudando.